Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem vai sair daqui hoje mais feliz, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé aí, abra sua Bíblia comigo. No livro... Só um minutinho, vamos lá. Vamos reencontrar aqui. Ele quis sumir. Sejam todos bem-vindos. Amém? Quem vai sair daqui hoje mais e mais animado para viver em nome de Jesus. Amém? Isso é importante, né? Seja muito bem-vinda, Bruna. Deus te abençoe muito, viu? Tá bom? Volte sempre. Adão. Seja bem-vindo, Adão. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, verso 45. Mateus 5, 45. Você já foi bênção hoje? Já? Olha para quem está do seu lado aí e fala, Deus abençoe você. Libera a palavra aí, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 5,45. Diz assim: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças por estar aqui mais uma vez, para receber, Pai, o alimento que vem do céu. Sim, Deus, porque a tua palavra não é uma palavra escrita simplesmente, mas é uma palavra viva. É uma palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos transforma, que nos cura. É uma palavra, Senhor, que nos dá um novo rumo de vida, uma nova direção, novos pensamentos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faça com que a semente plantada, Senhor, não seja roubada e que todos possam sair daqui completamente melhores do que quando chegaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Muito obrigado, Elton. Deus abençoe. Você na sua casa também acompanha com bastante carinho essa palavra. Amém? Então vamos lá. Um versículo simples, pequeno, né? Mas que não tem como a gente ler um negócio como esse e não ficar pensando, né? Porque olha só, porque faz que o sol se levante sobre bons e maus. Então eu entendo que bons e maus todo mundo desfruta do sol. Sim ou não? E aí vem, olha, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Então se você procurar entender isso aqui, vai dar um nó na sua cabeça. Por quê? Né? É muito comum para mim e para você, né? Muito comum. A gente fala assim, eu não entendo porque tal coisa está acontecendo. Quem já falou isso? É muito comum. E por que a gente fala isso? Porque nós servimos um Deus vivo. Sim ou não? Então presta atenção nisso, olha. Você fala assim, eu não entendo porque tal coisa está acontecendo. Era um homem de Deus. E olha o que aconteceu. Era um homem de Deus e olha o que aconteceu. Né? A gente começa então a questionar. Ó. Você viu fulano? Né? O que aconteceu com fulano? Ímpio, nunca serviu a Deus, mas conseguiu tal bênção. Quem já viu isso acontecendo? Amém, queridos? Isso faz parte da nossa vida. E por que isso é tão importante, né? Que a gente entenda o significado do que Deus quer nos ensinar aqui. Todos nós temos uma tendência a julgar os nossos resultados pela nossa relação com Deus. É ou não é? Ninguém está na igreja achando assim, olha, eu estou na igreja e talvez vai acontecer uma coisa ruim comigo. Eu estou na igreja e talvez eu não consiga aquilo que eu almejo. Eu estou na igreja e talvez eu não viva aquilo que eu sonho. Ninguém está aqui por isso. Todo mundo está aqui pelo contrário. Eu estou na igreja e agora as coisas vão funcionar. Eu estou na igreja e agora as portas vão abrir. Eu estou na igreja e agora tudo vai dar certo. Sim ou não, igreja? Mas nem sempre as coisas são assim. Nem sempre tudo que a gente planeja acontece. E a gente começa então a questionar algumas coisas, né? Então, os meus resultados vão me dizer se Deus é ou não é comigo.
E aí isso é um perigo, porque uma pessoa que é bem sucedida olha para o irmãozinho e fala assim, ixi, tem coisa errada aí. É ou não é? Por que a gente fala isso? Porque na nossa visão, né, tudo está relacionado. Mas eu estou lendo aqui um texto que fala que Deus ele faz igualdade entre todos. Quem está entendendo isso? Amém, queridos? Olha aqui, olha. E quem é de Deus, na nossa visão, quem é de Deus não pode sofrer. Está proibido de sofrer. E quem não é de Deus, tem que viver sofrendo. Sim ou não? Então, olha, isso dá um nó. Fala a verdade, isso dá um nó na mente da gente. A gente muitas vezes fica sem entender muitas coisas. Por que um ímpio se dá tão bem na vida? O ímpio tem tudo que você nunca teve. Por que o ímpio tem tudo aquilo que você sonha e você faz tudo certinho e não consegue? Por quê? Onde está a justiça de Deus? E a gente começa a questionar. Né? Então aqui vem Jesus aqui em Mateus, né? Para tentar te explicar que Deus não é injusto, que Deus ele é justo. Aliás, Deus é a própria justiça. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Que o mundo espiritual ele é regulado pelas legalidades que a gente dá, né? Então o diabo ele tem poder, ele quer tocar em você, só que a Bíblia diz que, né? O vosso adversário anda ao derredor, buscando almas para que possa tragar. Ele procura uma brecha. E através da brecha ele tem legalidade para tocar. Amém, queridos? Então é isso que a gente tem que começar a entender, né? Então Jesus vem aqui em Mateus 5,45 e diz que não é bem assim do jeito que a gente pensa. As coisas não funcionam do jeito que a gente acredita, né? Agora eu estou na igreja, agora tudo vai dar certo. Não é assim. Jesus está falando aqui. Ele está falando aqui, olha, ele mostra essa igualdade de Deus, porque se Deus dá o sol aos bons e os ruins, dá a chuva aos bons e os ruins, né, então isso não tem relação nenhuma com o que a gente faz ou deixa de fazer. Amém, queridos? Só que existe uma coisa que chama-se compreensão da palavra. E quando a gente compreende a palavra, o que a palavra sempre nos ensina aqui, olha, né? Tudo que você quiser, né? Se você crer e obedecer, comereis o melhor dessa terra, né? Então a obediência atrai o favor de Deus porque repreende a ação do mal. Quando você é obediente a Deus, não é que Deus vai te valorizar mais do que os outros, é que Deus é tão justo que o diabo não pode tocar em você, porque você agora está fazendo a vontade de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, olha. Quer dizer que está tudo na nossa mão, não está mas nas mãos. O Senhor já fez a parte dele. Então, nós temos que pensar o seguinte, né? Esse tipo de pensamento acaba levando você a desvalorizar o que foi feito. Porque o maior presente do universo nós já conquistamos. Jesus conquistou na cruz o quê? A minha, a sua vida eterna. Amém, igreja? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não era, mas através da tua fé e confissão em Jesus Cristo, você foi transformado em filho e filha de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? E a gente simplesmente esquece isso. A gente acha que, não, agora eu aceitei Jesus, agora eu tenho que viver colhendo bênção em cima de bênção, em cima de bênção, em cima de bênção. Mas a maior bênção é aquela que a gente desvaloriza, né? Ninguém pensa assim, puxa, eu sou tão feliz. Por quê? Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou tão feliz, por quê? Porque eu aceitei Jesus, eu tenho a vida eterna. Aleluia. Isso deveria ser a máquina que nos movimenta em direção a Deus, né? A gratidão pela vida eterna, a certeza de que nós estamos inseridos agora numa vida que nunca mais vai ter choro, nem dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem pranto, nem preocupação, nem medo, porque todas as primeiras coisas já passaram. Amém? Tudo se fez novo. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, você está sobre a terra, né? Começa a valoriza o melhor presente. Nós não nos contentamos com o melhor presente. A gente age e se comporta como criança. Criança é assim. E criança ensina a todos nós, né? Todo pai e mãe aqui sabe o que é isso. Quantas vezes você ficou o ano inteiro pagando um presente caríssimo para dar para o teu filho, para tua filha,
E quando você deu, foi 2, 3 dias de festa e depois o brinquedo ficou encostado lá, porque a criança já perdeu o interesse. E nós somos assim. Presta atenção nisso. Pensa na tua última aquisição. Né? Eu lembro quando eu sonhava com um carro, né? E, meu Deus, é tão difícil ter aquele carro. Mas um dia eu consegui. E eu acordava antes do horário, só para ir na garagem olhar o carro. Nossa, que legal, quem fez isso? Amém, querido? Só que vem o dia atrás do outro, e daqui a pouco você já olha para o carro com desdém. Né? Esse carro aqui, já enjoei dele. Mas faz 3 meses. Já enjoei. Nós somos assim, a gente tem tendência a valorizar o que a gente não tem. Sim ou não? Tudo que você tem é ótimo, é tudo que você sonhou, só que você começa a ver o do vizinho. O do vizinho é melhor, né? Eu queria ter aquele, eu queria ter esse. E a gente começa, ao longo dos dias, a gente começa a viver um ciclo de reclamação, de murmuração, apesar de tudo aquilo que nós temos. Sim ou não? Isso é complicado demais, né? Então, nós, né? Precisamos começar a olhar para dentro de nós. Precisamos começar a valorizar aquilo que a gente já tem. Por que tantos casamentos são destruídos? Porque a pessoa começa a valorizar o que não tem, o que está lá fora. Mas a tua felicidade está aqui dentro, está do teu lado. Amém, igreja? É assim ou não é que funciona? Nós somos assim. Quantas e quantas pessoas, né, então, começam a desvalorizar aquilo que já tem, né? A pessoa murmura contra o casamento. Emprego é o melhor exemplo que tem, emprego. Meu Deus do céu, você vai numa fila, você está desempregado, você vai numa fila na frente de uma fábrica, passa lá, está chovendo, você fica, não, daqui eu não saio, eu vou conseguir meu emprego. Aí quando chega a entrevista com você, o entrevistador ele fala assim, olha, mas aqui você vai ganhar X. Não, tá ótimo. Tá bom? Não, tá bom. Tá bom. E aqui você vai ter que trabalhar um domingo sim, um domingo não. Não, tá ótimo. E aqui você vai ter que fazer banco de hora. Você vai ficar alguns dias sem ir para casa. Não, tá ótimo. A pessoa aceita tudo, sim ou não? E entra, e você consegue emprego. Aí na primeira semana você, meu Deus do céu, muito obrigado. Olha, tem bandejão, olha que delícia, olha. E aí vem o pagamento, vem o vale, olha, vem o vale. Aí depois vem o pagamento. E se dá glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco algum começa a falar para você, essa porcaria de salário não dá para nada, é verdade, né? Olha quanto comeu de imposto aqui. Não, isso está errado. Vou precisar trabalhar, você vai ter que trabalhar domingo. Não, eu não trabalho de domingo. Mas na entrevista você aceitou. Sim ou não? E daqui a pouco aquele emprego que era uma bênção começa a se tornar uma maldição na tua vida. Porque você fala, essa porcaria desse emprego, essa porcaria dessa empresa, essa porcaria desse chefe, olha esse salário. E a gente começa a murmurar sobre aquilo que era uma bênção. Sabe o que fala em 1 Coríntios 10:10? Não murmurem como outros também murmuraram e pereceram pelas mãos do exterminador. Em algumas Bíblias está exterminador, em algumas Bíblias está assolador. Mas é um demônio, é um tipo de demônio que ele age em cima das murmurações. Amém, igreja? E quanto mais uma pessoa murmura, mais distante ela fica de uma vida feliz. A murmuração atrai, né? Desgraças. Então começa a valorizar, começa a olhar para aquilo que você tem e falar, Deus, muito obrigado, Senhor. Porque a pessoa não entende que com o emprego está ruim, mas e se não tivesse emprego? Ia estar pior. Posso ouvir um amém, igreja? Né? Então, se você já cometeu esse erro, hoje Deus está abrindo os teus olhos, tá bom? Para você se dar bem na vida, começa a valorizar tudo que você tem. Valoriza a casa que você tem, valoriza a família que você tem. Mas, pastor, eles me tiram do sério. Então, você está fazendo mal, porque você tem que orar por eles, porque Deus vai ouvir o teu clamor. Amém? O problema não é neles, o problema é em você. Você tem que dobrar o teu joelho e começar a orar, e começar a consagrar, e começar a profetizar, e começar a falar, Senhor, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, esse traste aqui, olha, não me deixa em paz, mas eu profetizo, ele vai te servir. Aleluia. Amém? E quando você continua assim, com o tempo, você vai vendo, diante dos teus olhos, o agir de Deus, né, Roseli?
Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Para quem não entendeu nada, você que está na sua casa, né? Tem um casal aqui na igreja, que não era casal, era só uma pessoa. Era só uma mulher. E essa mulher vinha aqui, todas as orações, e dobrava o joelho, e chorava, e clamava, e profetizava. E hoje, ela e a casa dela servem ao Senhor. Aleluia! Amém? Então, o que tem te feito murmurar? Mas está reclamando do quê? Ah, essa vida que eu tenho, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais saúde, eu queria ter mais paz, eu queria ter aquilo que fulano tem. Trabalhe em cima disso. Trabalhe em cima disso. Eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei na igreja, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho, como todo mundo. Todos vocês têm sonhos. Eu olhava para o meu pastor, eu olhava para ele, e eu falava, Deus, esse homem deve ser feliz. Eu queria, Deus, um dia viver a vida que ele vive. E eu trabalhei para isso. Amém, queridos? E hoje eu vivo exatamente aquilo que eu pedia para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então coloque em prática aquilo que Deus te deu, que é o poder que há no nome de Jesus. Amém? Há poder no nome de Jesus, libera a palavra, abençoa, profetiza, mas não murmura. Em nome de Jesus. Valoriza o que você tem. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, né? As coisas começam a mudar diante dos teus olhos, né? Murmurar contra o casamento, né? Outra coisa que a gente tem que parar também. Vamos abençoar. Abençoa. Abençoa a pessoa que Deus te deu, porque você vai ver ela crescendo junto com você, envelhecendo junto com você. A gente chega uma fase da vida, eu estou casado há 34 anos. Amém, queridos? Chega uma fase que a gente admira até os defeitos da pessoa. Amém? Ah, mas eu faço tal coisa. Eu amo, até é isso que você faz. Amém? Por quê? Isso é a transformação que Deus faz na vida de alguém que, ao invés de murmurar, começa a agradecer. Começa a abençoar. Usa sua boca como canal de bênção e não como canal de maldição. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, né? Quando você não entende isso, você esquece que teve a salvação. Amém? Você esquece que tem a salvação, mas você vai na igreja para saber qual vai ser o próximo presente agora. Ah, Deus, agora eu quero o próximo presente. Como se Deus tivesse obrigação de nos abençoar todos os dias. É ou não é? Olha o que acontece, né? Olha o que Deus fala, para você entender que você serve a um Deus de princípios. Fala comigo, um Deus de princípios. Deus de princípios. O que é isso, pastor? Os princípios de Deus são como leis. São como leis que ele determina. Amém? Então, se você entender o que é uma lei, né? Se você cumprir a lei, você vai se beneficiar do que a lei te garante. Sim ou não? E nós temos um Deus que é um Deus de princípios. Independente da vida eterna, independente da salvação, independente do seu relacionamento com Deus, Ele é um Deus de princípios. E aí você vê, por exemplo, olha, Deuteronômio, presta atenção nisso. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Então tem um princípio que Deus coloca na Bíblia e é inalterável, né? É um princípio que ninguém pode mexer. Isso está lá desde o Velho Testamento. Olha, Deuteronômio 5,16. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então Deus ordenou, ele não pediu, ele ordenou: filho, honra o teu pai e a tua mãe. Posso ouvir um amém? Olha, para que Deus que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Ele responde, olha, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Presta atenção, isso aqui é o quê? Um princípio de Deus. Não tem nada a ver com salvação. Amém? É um princípio de Deus. E aí você vê uma pessoa que vive 90, 100 anos, uma vida abençoada. Mas ele nunca pisou numa igreja. Quem já viu isso? Né? Aí você dá um nó, mas pastor, o cara nunca pisou na igreja. Como é que ele teve essa vida tão grande assim, 90, 100 anos, sem ter dor no corpo, sem sofrer, sem tomar remédio?
Morreu igual um passarinho, estava lá dormindo e pum, morreu. Como pode isso? Aí você fala, eu conheço um cara que ia na igreja todo dia, mas morreu com 30 anos de idade. Onde está a justiça de Deus? Aí você vai ver que esse cara que nunca pisou na igreja, que morreu com 90, 100 anos, uma vida maravilhosa, esse cara sempre honrou pai e mãe. E você vai ver que o outro que estava dentro da igreja não honrava pai e mãe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entenda, isso não tem nada a ver com salvação, estou falando da nossa vida. Porque Jesus falou que nós comeremos o melhor dessa terra. Amém, queridos? Eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero ter uma vida maravilhosa, eu quero ter uma vida próspera, mas eu não posso ficar confundindo na minha mente as justiças de Deus. Amém? Ele é, e ponto final. Deus é, e ponto final. Então Deus não tem nada a ver com as tuas decisões erradas. Deus não tem nada a ver com as coisas que você está colhendo. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Amém? Ele não vai anular uma decisão errada que você tomou no passado. Né? A gente vê Davi, ele tinha quantas mulheres ele podia ter? Ele podia ter quem ele quisesse, mas ele quis aquela que ele não podia. Mais uma vez aqui, né? A palavra se cumprindo. Davi não valorizou tudo que ele tinha. Ele valorizou o que ele não tinha. E era a mulher de um servo, né, que era na frente de guerra dele. Era um guerreiro, que defendia o nome dele. E a gente sabe o que acontece. Davi, então, ele traz Betseba para o palácio. Ele se relaciona com ela. Ela engravida dele. Para não ficar chato, né? Ele manda o servo na linha de frente da batalha para que ele morresse. Ele morre, o servo Urias. E depois, então, vem a resposta daquilo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas até Davi quebrou um princípio de Deus. Ele olhou para aquilo que ele não devia olhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então Davi era um homem de Deus? Sim. Davi orou e jejuou? Sim. Davi ouvia Deus e obedecia a Deus? Sim. Davi estava salvo? Sim. Mas Davi teve que ver com os olhos dele o filho dele morrendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, igreja, isso não tem nada a ver com o teu relacionamento com Deus, mas com a tua obediência. Amém? Quem está feliz, diga amém. Ó, uma pessoa aceita Jesus e tem a salvação garantida. Amém? Glória a Deus. Mas é preguiçoso. Quem já viu crente preguiçoso aqui? Eu já vi um monte. Amém? Aceitei Jesus, né? Eu não preciso me matar, né? Né, Nil? O Nil, se tem uma coisa que ele não é preguiçoso, que ele pintou isso aqui inteirinho num dia só, sozinho, né? Então eu falo assim, tem muito crente preguiçoso. Amém, queridos? E será que Deus se agrada de preguiçosos? Você acha que Ele gosta de preguiçosos? Né? Se você acha que Ele gosta, é porque você nunca leu Provérbios, capítulo 6, versos 6 ao 9. Dá uma olhada. Provérbios capítulo 6, do 6 ao 9, olha. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai conversar, vai entender a formiga, seu preguiçoso. É isso que Deus está falando, olha. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O que um sábio faz? Um sábio observa e entende o que está acontecendo. Então Deus está falando, olha, vai observar as formigas, você que é preguiçoso. Olhe o caminho delas e seja sábio, pois ela não tem do chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, para a cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Amém, igreja? Então você vê que Deus ele fala assim, olha, aprende com a formiga. Quem já viu um caminho de formigas aqui? Você vê que elas não têm chefe mesmo, né? Não tem guarda ali dando chicotada, nada. Elas simplesmente vão. Quem já viu uma formiga
achar uma guloseima, um pedacinho de bolo no chão. Quem já viu ela indo e voltando com um monte de formiga? Já viram isso? Gente, isso é incrível. E Deus está falando, olha para as formigas. A formiga viu que a bênção era tão grande que ela não guardou só para ela. Ela foi lá, chamou todo mundo e todo mundo veio e fez a festa. Quem já viu uma formiga carregar um negócio maior do que ela? Glória a Deus. Se ela fosse preguiçosa, ela ia falar, não vai dar não. Mas ela não pensa, amém? Ela vai para cima, ela pega, segura. Eu já vi uma vez uma formiga carregando uma folha tão grande, tadinha, e bateu o vento assim, e a folha virou, e ela virou junto com a folha. Mas não tem preguiça. Amém? Tem preguiçoso aqui? Quem não é preguiçoso aqui? Glória a Deus. Profetize, irmão, profetize. Se você é, fala assim, eu não sou mais, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ninguém aqui vai ser preguiçoso. Uma pessoa nunca aceitou Jesus. Nunca aceitou Jesus. E tem o coração abençoador. E vive cada dia melhor. Cada dia essa pessoa tem mais. Né? Por quê? Porque ela é abençoadora e é o princípio de Deus. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. É ou não é? Dê e Deus te abençoará. É muito mais. Medida, sacudida, retumbante, vos deleitarão, vosso por aí. Amém? É assim ou não é? Então você vê que tem pessoas que nunca aceitou Jesus, mas tem o coração abençoador. Vive cada dia melhor e com mais bens, com mais bênçãos. Né? E aí você entra naquele dilema, né? Meu Deus, eu que vou na igreja todo dia, que faço tudo certinho, eu não tenho isso. Mas e o teu coração é abençoador? Tem muita gente que está na igreja, mas não consegue abençoar o irmão. Abençoar a irmã, não consegue fazer a obra. Tá bem? Presta atenção nisso, olha, né? Tem gente que é dizimista, acredite. É dizimista e não prospera. Sabe por quê? Porque está dizimando religiosamente, mecanicamente, na esperança de que Deus vai retribuir de alguma forma. Amém? Então não é isso. O princípio de Deus não é a religião, mas é o coração. O princípio de Deus é saber o que tem dentro do teu coração, o que passa dentro do teu coração. Amém, igreja? Vocês são daqui do Ministério Ágape, né? Para quem está chegando hoje, para quem está em casa, né? Nós aqui, toda segunda-feira, a gente faz marmitex e entrega para os moradores de rua. A gente começou fazendo 20, porque não tinha cozinha na igreja. E começamos a fazer em casa, e eram 20, depois foram 30, depois foram 40. E aí Deus preparou a cozinha, e não tinha fogão industrial. E aí a gente trazia tudo e montava na cozinha da igreja e ia distribuir. Aí foram 50, aí ganhamos um fogão industrial usado. E aí foi 60, 70, 80. Quando estava com 80, o fogão usado quebrou. Aí, vamos parar? Não, pastor, vamos fazer em casa a comida. E começaram a fazer comida em casa de novo. E a gente começou naquele... Quanto mais a gente faz, mais Deus está dando. E Deus começou a preparar pessoa para dar mistura, pessoa para dar a banana, pessoa para dar água, pessoa para fazer isso, pessoa para fazer aquilo, o arroz, o feijão. E nunca faltou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje, como é que nós estamos hoje? Hoje a gente tem nossa cozinha aqui abençoada. Hoje a gente faz 150 marmitex numa segunda-feira. A gente entrega para os moradores de rua marmita com arroz, feijão, carne moída, com batatas, polenta, água, banana. Amém, igreja? E quanto mais a gente faz, mais Deus abençoa. Porque não é religião, mas é coração. Amém? E Deus tem um coração tão abençoador, que quando Ele vê um filho dele sofrendo, Ele move pessoas. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos voltar com tudo isso, porque essa é a marca da igreja. Nós somos ágape é amor incondicional. É não olhar para quem, é a gente ir fazer, porque isso agrada o coração de Deus. Amém? Nós estamos precisando de cozinheiros aqui, cozinheiras. Amém, queridos? Se você tem dom aí para cozinha e
e não trabalha de segunda-feira de manhã, meu Deus do céu. Fala com a gente aqui. Pastor, segunda-feira é meu dia de folga. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos. Nós não podemos parar, em nome de Jesus. Amém? Eu estou quase finalizando aqui, olha. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Olha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, reto, justo, sincero e temente a Deus. E desviava-se do mal. Amém? Versículo 5 agora. Olha. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então olha quem era Jó. Muito melhor do que eu. Será que ele era melhor do que você também? Era? Então olha só quem era Jó. E a Bíblia diz que mesmo Jó sendo assim, todas as desgraças que nós tememos vieram sobre ele num só dia. Sim ou não? Num só dia. Jó não sabia, hoje eu sei, você sabe, que ele estava sendo parte de um desafio que o diabo lançou contra Deus. Nós sabemos disso, mas ele não sabia. Agora imagina você, uma pessoa que não sabe, uma pessoa que faz tudo certo, oferece sacrifícios ao Senhor pelo número de filhos que ele tinha, uma pessoa que pede perdão a Deus pelos erros dos seus filhos, uma pessoa que ora em jejum, uma pessoa que se levanta de madrugada, busca a presença de Deus, uma pessoa reta, íntegra, abençoadora, e essa pessoa do nada, num dia só, recebe tudo aquilo que ninguém aqui quer receber. Imagina a cabeça desse homem. Imagina o que se passa na cabeça dele. Sim ou não, igreja? Meu, ele perdeu tudo. Ele perdeu os animais. Metade fugiu, metade foi consumida pelo fogo e caiu lá no meio do pasto. Ele perdeu os seus filhos todos, filhos e noras. O barraco caiu em cima deles, eles morreram todos. Ele perdeu os seus guardas. Ele perdeu tudo. Tudo. E perdeu a sua saúde. A saúde dele ficou completamente debilitada. Diz a Bíblia que ele tinha feridas, ele se coçava com cacos de telha. Né? Eram feridas no corpo todo cheio de doença. Ele tem que aguentar a mulher dele, olhar para ele e falar assim, olha, por que você ainda serve esse Deus aí? Olha o que ele está fazendo com você. Uma mulher que não sabia o que estava falando. Porque essa mulher, assim como nós, atribuía a relação de Jó com as coisas que ele possuía. Amém? E essa mulher então olha para ele e fala, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Seu traste, olha o que você está fazendo da minha vida. Então, presta atenção nisso. A Bíblia diz que em nenhum momento, em nenhum segundo, Jó abriu a boca para amaldiçoar o dia e nem para questionar a Deus. Amém? Se você ler o livro de Jó, você vê que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele fala, meu Deus, maldito o dia que eu nasci, porque olha, para mim passar por isso, eu não podia nem ter nascido. Mas o Senhor é Deus. Amém? O Senhor é Deus. Então você vê frases de Jó, olha, nu eu vim ao mundo e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Então em nenhum momento Jó questionou. E nós não nascemos para questionar, nós nascemos para obedecer. Amém, igreja? Por que você está passando por isso? Não sei. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Por que eu estou passando por tudo isso, Deus? Olha, Deus, eu não quero nem saber mais, eu quero te adorar. Porque o Senhor sabe, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor sabe o porquê da enfermidade. O Senhor sabe o porquê da dificuldade. O Senhor sabe o porquê da dificuldade financeira. Ele sabe o porquê de tudo. Amém? O que nos resta é adorar. O que nos resta é dar um glória a Deus, igual Adão sabe dar. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia.
Você na sua casa também, você deveria dar um glória a Deus, viu? Porque, com certeza, você tem muito mais. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Amém? Todos nós temos mais do que a gente merece. Porque se Deus te desse o que você merece, meu Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a gente vê esse Deus. E os irmãos de fé dele, os irmãos da igreja, né? Chegavam lá para ele, Jó, Deus está pesando a mão em você, hein? Olha, pede perdão dos seus erros, mas eu não errei nada, eu não fiz nada. Não, você errou, pede perdão. Porque esse é o pensamento de todos nós que estamos em dia com Deus. Sim ou não, igreja? Né? Então, presta atenção, você vai num velório. Quem aqui já questionou Deus num velório? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Amém? Por que a gente questiona? Porque a gente acha que a pessoa não merecia aquilo. Não, não merece. Como se a morte fosse um castigo. Só que eu sirvo um Deus que te deu a vida eterna. Amém, igreja? Então a morte de um justo não é castigo, é prêmio. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Apesar de tudo isso, você tem que crer num Deus que faz tudo perfeito. Ele é perfeito e faz tudo perfeito. Amém? Quantas vezes a gente fica orando para Deus, Senhor, não, Deus, não. Mas Deus quer evitar o sofrimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Então vamos agradecer em tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Senhor, muito obrigado, Deus. A situação está difícil, olha, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigado, eu estou passando no vale da sombra da morte, mas eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém, igreja? Isso é importante. O mais importante é você confessar o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Sabe, é você abrir a boca e dizer, Senhor, eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Porque depois de tudo isso daqui, olha, todas as coisas são passadas. Eis que tudo novo se fez. Amém? Nós vamos viver algo que a gente não entende. Eu não sei. Eu imagino que o céu é bom. Você imagina que o céu é bom, mas ninguém quer ir para o céu agora. Sabe por quê? Porque a gente imagina, mas não acredita. Amém, queridos? Você imagina, mas você não acredita. Então eu vejo um Deus que Ele está acima de tudo. Eu vi uma família, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, eu vi uma família acho que foi no YouTube ou no Facebook, não sei. Eu vi uma família na África, uma família cristã. E naquele lugar é proibido o cristianismo. Eu vi as pessoas cavando uma vala, eles cavaram uma vala na terra, aquele lugar de terra e mato. Cavaram uma vala na terra e colocaram um monte de mato seco lá dentro e botaram fogo no mato seco. Eles pegavam a mulher e as crianças e o pai e jogavam lá dentro, eles queriam sair, e eles empurravam e chutavam com o pé, porque eles tinham que morrer queimados. Eu vi eles lutando para tentar sobreviver, até que eles desistiram de lutar. Igreja, eu falo isso porque me impressiona. Quem já se queimou aqui, sabe o que eu estou falando, né? É uma dor insuportável. E eu vi o pai, o pai de família, chegou uma hora que ele sentou e o fogo pegando aqui no queixo dele, ele parado, como se nada tivesse acontecendo. Sabe, quem tem olhos espirituais, tem que enxergar essas coisas. O Senhor não vai te livrar da morte, mas Ele vai estar com você na hora da morte. Você entende isso? Pelo amor de Deus, entenda isso. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor Jesus, Ele se faz presente. E eu vi Deus tirando a dor daquela família. Quem está entendendo? Ele tem poder sobre a dor. Ele tem poder sobre tudo. E Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Então não tema. O que você tem medo?
Qual é o teu medo? Né? Então, crie esse hábito. Eu sempre tive esse hábito comigo e tem funcionado muito. Sabe? Você vai passar num lugar estranho, tem gente suspeita ali, né? Senhor, seja feita a tua vontade. E vai na fé. Porque se Deus é contigo, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Essa que é a parte que a gente tem que começar a se preparar, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Está chegando um tempo já onde a gente só vai sair na rua se a gente tiver muita fé em Deus. Você só vai viver em paz se você tiver fé em Deus. Você só vai se locomover se você tiver fé em Deus. E o justo viverá pela fé. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, nunca pense que Deus ele é injusto. Nunca pense que Ele ama mais um do que os outros. Mas pense assim, eu não posso quebrar os princípios, porque os princípios garantem a minha felicidade aqui na terra. Amém? Felicidade na terra. Então morrer, presta atenção nisso. Morrer é algo natural ou sobrenatural? O que é morrer? É natural ou é sobrenatural? Vamos lá. É natural. Natural, é natural do ser humano. O ser humano nasce e morre. É natural. E viver eternamente é natural ou sobrenatural? Então não se preocupe com o que é natural. Se preocupe com o que é sobrenatural. Amém? Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ó, morrer, perder o emprego, receber um diagnóstico contrário, ficar doente, são coisas naturais. Tudo isso são coisas naturais. E todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Amém? Agora, isso não devia em nada, né? Mexer com a tua fé. Amém, queridos? Você vê que Jó não devia nada, né? E na prova, né? Ele passou pela permissão de Deus. Amém? Porque Deus queria provar algo maior. Então, nós nunca sabemos quando a gente está envolvido numa prova, onde Deus está querendo provar para alguém que Ele é contigo. Amém? A gente só tem que aceitar e deixar com que Deus faça aquilo que tem que fazer, né? Você serve a um Deus que não vai te livrar das provações. Amém? Por que a gente bota na cabeça assim, não, eu não vou passar nunca por isso, porque eu tenho um Deus vivo. Quem falou que você não vai passar por isso? Daniel achou que ele ia ser lançado na cova de leões? Ele achou? Claro que não. Daniel continuou lá, desafiando o rei. Sabe por que ele continuou desafiando o rei? Porque ele, como eu e você, ele batia no peito e falava, eu tenho um Deus maior, eu tenho um Deus vivo. Só que Deus não fez nada. Deus deixou Daniel ser lançado na cova dos leões. Imagina se você fosse Daniel, o que você ia pensar de Deus nessa hora? O que Daniel pensou de Deus? Eu sei que ele não murmurou, ele não blasfemou, porque Deus fechou a boca dos leões naquela cova, amém? Aleluia. Então fala para quem está do seu lado, fala com fé, profetiza, fala, olha, Deus não vai te livrar da prova, mas Ele vai estar com você nela. Aleluia. Quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você imagina, se põe no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se põe no lugar deles. Né? Senhor, é justo isso? Eu podia ter me ajoelhado, mas eu fiquei em pé. Eu fiquei em pé para honrar o teu nome. Agora o Senhor vai deixar eu ser lançado na fornalha de fogo. E Deus bem quietinho, Deus não falou nada. E abre a fornalha, uma língua de fogo saiu, matou 4 soldados lá de uma vez só. De tão quente que estava. E jogaram os 3 lá dentro amarrados. Enrolaram eles em cobertores, eles ficaram assim, tudo enrolado em cobertores, só andando assim, ó. E jogaram eles lá dentro. E quando o rei vai olhar, o rei se assusta. Mas peraí, não jogamos 3? É 3, mas tem 4 lá dentro. Tem 4 lá dentro. E um é semelhante ao Filho de Deus, ao próprio Deus. Quando eles tiram os 3 lá de dentro, nem um fio de cabelo estava queimado. Quem está entendendo, diga amém.
Amém? Então não se preocupe com o que você está passando, com o que você vai passar. Não murmure contra isso, simplesmente agrade a Deus. Simplesmente louve a Deus. Simplesmente permita que Deus se mostre através da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? É assim que acontece, né? Nós servimos um Deus vivo. Um Deus que Ele não vai te livrar das provações, mas Ele vai estar com você em cada uma delas. Amém? 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Mas está escrito: as coisas que o olho não viu. Por que o olho não viu? Não passou na minha frente ainda. Por que não passou na minha frente? Olha, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Quer dizer, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? O que você entende com essa palavra? Coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, quer dizer que ainda não existe. Aqui nessa terra, são coisas que a gente não consegue reconhecer. Não existe aqui na terra. Amém? Mas já está preparada lá no céu. Amém? Está lá te esperando. Sabe o que está te esperando lá no céu? Coisas que você não conhece, o teu olho não viu, você não subiu, você não desejou com o teu coração, porque você não sabe o tamanho e a grandeza das coisas que Deus preparou para você. Amém? Olha, o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? E para encerrar, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. O que você entende por isso? O que é tudo? É alegria? É. É tristeza? É. É paz? É preocupação? É medo? É muito dinheiro? É dinheiro nenhum? É. O que Deus está falando? Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você entende isso? Deus te criou, Deus te escolheu, Deus escreveu o teu nome no livro da vida, Ele te adotou como filho e como filha, para que você viva todos os dias dando glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã para que você saia daqui pronto para viver uma vida completamente mudada. Porque quando a gente entende e começa a valorizar aquilo que a gente tem, Deus começa a transformar toda a nossa vida. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar os teus pensamentos. Deus vai transformar a tua história. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para mim e para você. Amém? Quem ama a Deus aqui? Quem quer declarar o seu amor ao Senhor aqui? Amém? Então coloque-se em pé no seu lugar. Fala assim comigo, fala assim. Senhor Jesus, Tu és o meu tudo. Tu és o meu Senhor. Tu és meu conselheiro. O meu libertador. Meu Deus forte. Eu te amo. Amém? Feche seus olhos.